Eram 3 da manhã do dia 4 de julho de 1985, e um homem de 30 e poucos anos tomava café e jogava em máquinas caça-níqueis em uma lanchonete na Las Vegas Strip. De repente, policiais entraram, o agarraram e o jogaram contra a parede. Do bolso dele, puxaram uma estranha ferramenta de arame. O homem insistiu que a usou para dar partida no carro, mas os policiais não acreditaram. Momentos depois, ele foi escoltado e acusado de fraudar máquinas caça-níqueis e roubar dinheiro. Mas isso seria só o começo, já que esse homem, Tommy Carmichael, se tornaria um dos trapaceiros de máquinas caça-níqueis mais famosos da história. Então apertem os cintos enquanto damos uma olhada na história maluca de Carmichael e nos dispositivos que ele usou para roubar milhões de Las Vegas. Tudo começou em 5 de julho de 1950 em Tulsa, Oklahoma, quando Tommy Carmichael nasceu. Desde jovem, ele era fascinado por tecnologia, sempre mexendo e tentando entender como as coisas funcionavam. Em 1980, aos 30 anos, era dono de uma oficina de conserto de TVs, a Ace TV Sales and Service em Oklahoma. Apesar do seu talento para eletrônica, as vendas estavam em queda e o negócio não ia a lugar nenhum. Para piorar a situação, ele estava passando por um divórcio, mas a sua sorte começou a mudar quando um velho amigo chamado Ray Ming apareceu. Ray veio direto de Las Vegas, onde vivia com muito luxo, e queria mostrar a Carmichael o segredo do sucesso. Ele tirou algo estranho do porta-malas do carro, uma corda de violão velha e uma haste de metal curvada com o número 9. Para um olho destreinado parecia sucata, mas acredite, essa coisa podia roubar máquinas caça-níqueis às cegas. Nos anos 80, o interior das máquinas caça-níqueis era conectado a placas de circuito, e quando alguém acertava o jackpot, o circuito fechava, ativando o motor para liberar moedas para o pagamento. E foi aí que essa aparente bugiganga de Ray entrou em ação. Era na verdade um dispositivo furtivo, ainda que bem rudimentar, chamado conector superior-inferior. A parte inferior era feita de um pedaço de corda de violão preso a um fio. Ela era inserida no canto inferior esquerdo da máquina para se conectar à placa de circuito interna, extraindo um pouquinho de eletricidade para dar partida. Já a parte superior era aquela haste de metal inserida na ranhura para moedas. Quando usadas juntas, as duas ferramentas formavam um circuito elétrico forte o suficiente para ativar o motor, fazendo com que as moedas caíssem. Tommy ficou fascinado. Ele olhou para o seu amigo Ray, que vivia como um louco trapaceando em caça-níqueis, enquanto ele mal conseguia sobreviver consertando TVs antigas. Era isso. Carmichael tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele pegou o conector superior e inferior e começou a brincar, praticando em uma velha máquina caça-níqueis que Ray tinha trazido, até dominar a técnica perfeita de trapaça. Então ele foi para Las Vegas, e no seu primeiro teste conseguiu $35 em moedas de 5 centavos em uma máquina caça-níqueis perto da Las Vegas Strip. Empolgado com o sucesso, Tommy continuou, e os resultados foram muito loucos. Com esse dispositivo, que não custava mais do que $1, ele arrecadou a incrível quantia de $10 mil em apenas um fim de semana. Depois disso, começou a fazer viagens regulares para a cidade do pecado, deixando alguém para cuidar da sua oficina em dificuldades. A cada vez voltava para Oklahoma com os bolsos cheios de dinheiro, e recebia notícia de que a sua loja não tinha dado lucro. Percebendo onde estava a fortuna, Carmichael fechou a loja de vez e se mudou para Las Vegas com tudo na mão. E assim começou a ascensão do trapaceiro de caça-níqueis mais prolífico da história. Se ele ao menos soubesse onde tudo isso ia dar. Agora, se você quiser ser mais esperto que esse cara, tem que clicar nos botões de curtir e inscrever-se. Aí você vai ficar cheio de informações. Combinado? Então, bora continuar. Para evitar suspeitas dos donos de cassinos, Carmichael passou os 5 anos seguintes em constante mudança, pulando de um cassino para outro em Las Vegas. Com seu pequeno dispositivo, o estilo de vida de Carmichael se transformou. Sua nova fortuna lhe rendeu novos amigos, e ele começou a viver em grande estilo, assistindo a shows extravagantes, comendo jantares sofisticados e festejando como nunca antes. Mas em 1985, os cassinos descobriram o golpe de luxo depois que uma série de trapaceiros em máquinas caça-níqueis foi pega. Para combater a fraude, os fabricantes de máquinas caça-níqueis introduziram um tipo específico de fusíveis. Agora, se algum bandido tentasse inserir um dispositivo como o conector superior-inferior, o fusível queimava, desligando imediatamente a máquina e frustrando o trapaceiro. Cada vez mais cassinos começaram a instalar essas novas e aprimoradas máquinas caça-níqueis, deixando Carmichael com apenas algumas máquinas antigas para explorar. À medida que as suas opções diminuíam, tornou-se cada vez mais difícil para ele operar sem levantar suspeitas. Foi no dia da independência dos Estados Unidos, em 1985, que ele ironicamente perdeu a
liberdade ao ser preso naquela lanchonete que eu mencionei. Ele foi condenado a 5 anos, mas acabou cumprindo apenas 2. Mas embora estivesse se comportando da melhor maneira possível, não tinha intenção de virar uma nova página. Enquanto estava na prisão, ele fez amizade com outro criminoso, Mike Balsamo, e os dois fizeram um acordo. Assim que fossem soltos, iam se unir para formar uma gangue de trapaceiros de caça-níqueis e iam encontrar uma maneira de lidar com essas novas máquinas. Ao passar pelos portões da prisão em maio de 1987, Carmichael jurou que Las Vegas seria sua, mas não ia ser fácil. Durante seu tempo atrás das grades, as máquinas caça-níqueis tinham se tornado bem mais avançadas. A líder do mercado, Bally Technologies, havia lançado máquinas caça-níqueis novinhas em folha, equipadas com chips de computador e software gerador de números aleatórios, essencialmente transformando-as em videogames e tornando o confiável dispositivo de Carmichael em uma antiguidade inútil. Para entender essas máquinas modernas, ele ia precisar de uma para testar, só que isso custaria $1.000, cerca de $2.800 hoje, e dinheiro era algo que Carmichael agora tinha muito pouco. Outro problema era que a liberdade condicional de Carmichael exigia que ele ficasse fora de Las Vegas e retornasse a Tulsa. Para contornar isso, ele fez um acordo com o empreiteiro de Tulsa, que o contratou como vendedor de obras. Na verdade, isso tudo era fachada. Carmichael estava morando secretamente em Las Vegas. Sempre que precisava se registrar para a liberdade condicional, ele pegava um avião e voltava a Tulsa. Um trapaceiro e um devorador de combustível. Foi um golpe inteligente, mas ninguém sabe o que o tal do empreiteiro ganhava com isso. Para arrecadar fundos para uma máquina caça-níqueis, Carmichael se juntou ao seu velho amigo Balsamo, que também havia sido libertado da prisão. Com a oficina de conserto de TVs fora de cena, eles, a contragosto, limparam a poeira da loja e voltaram a trapacear em máquinas caça-níqueis antigas, mesmo que isso significasse arriscar violações da liberdade condicional e voltar rapidamente para a cadeia. Será que esses caras não sabiam que havia maneiras legais de ganhar dinheiro? Em 1990, Carmichael e Balsamo juntaram dinheiro suficiente para comprar a máquina de videopoker Fortune 1. Durante 6 meses em seu apartamento em Las Vegas, Carmichael trabalhou incansavelmente para descobrir como vencê-la. Ele tentou todos os truques que sabia, mas não teve sucesso. Então, uma noite, enquanto dormia, uma solução lhe ocorreu. Ele se enxergou de costas segurando uma ferramenta na mão, que era uma simples tira de metal com uma corda de piano entrelaçada. Ao acordar, imediatamente ele se levantou da cama e começou a trabalhar na criação da visão do sonho, algo que chamou de pata de macaco. A ferramenta podia ser inserida na máquina sob a porta. Uma vez lá dentro, a corda de piano podia ser esticada ou afrouxada, dobrando o metal e permitindo ajustes precisos no formato. Graças a essa manobrabilidade, Carmichael conseguia deslizá-lo com precisão para dentro da calha de pagamento e fazer o microinterruptor ser acionado. Isso fazia com que a máquina pagasse, mas como não sabia quanto estava pagando, simplesmente continuava. Assim que a invenção foi concluída, Carmichael passou a fazer truques. Usando a pata de macaco, ele alegou que poderia ganhar $1.000 por hora, ganhando dinheiro 10 vezes mais rápido que antes. Com um saco de moedas em uma mão e a pata de macaco na outra, o golpista estava de volta ao jogo. Mesmo assim, os cassinos de Las Vegas reforçaram suas defesas. Em 1989, começaram a instalar câmeras em todos os lugares. Não seria uma boa ideia se Carmichael fosse flagrado sorrindo para a câmera. Então ele começou a procurar máquinas específicas, onde a linha de visão da câmera estivesse obstruída. Se não houvesse nenhuma, ele tinha outra tática ainda mais nefasta. Carmichael contratou um bando de capangas conhecidos como sombras, para atuar como distrações, bloquear a segurança e ficar de olho nas últimas novidades em máquinas caça-níqueis. Em troca, eles ficavam com 20% do lucro, mas as câmeras não eram os únicos obstáculos no caminho. Em 1991, as máquinas caça-níqueis evoluíram de novo. Agora, elas usavam sensores eletrônicos para rastrear as moedas sendo distribuídas, tornando até mesmo a pata de macaco inútil. Esses sensores funcionavam enviando um pequeno feixe de luz através do coletor de moedas até um receptor. Quando uma moeda passava pelo feixe, ela era contada, e uma vez que a máquina contabilizava o pagamento atribuído, o fluxo de moedas parava. Mesmo assim, Carmichael se recusou a ser derrotado. Para enganar os donos do cassino, ele decidiu se tornar um deles. Quer dizer, mais ou menos. Em 1992, no showroom da International Game Technology, Carmichael se passou por um cliente em potencial interessado em comprar uma máquina caça-níqueis. Ele perguntou casualmente ao engenheiro como as máquinas funcionavam, e o homem alegremente abriu uma para ele. Com uma rápida olhada no mecanismo, Carmichael entendeu exatamente. Em poucos dias ele criou a varinha de luz, um dispositivo simples, feito de uma pilha de câmera e uma lâmpada em miniatura. Ao ser direcionada para a máquina, a luz da varinha cegava o sensor, fazendo com que ele perdesse a noção de quantas moedas estavam saindo. Assim, você poderia inserir $100 na máquina, direcionar a varinha de luz para dentro e imediatamente solicitar o saque, que a máquina atenderia. Só que como a luz
luz interferia nos sensores, ela continuava cuspindo moedas muito além dos $100 inicialmente inseridos. Pode-se dizer que a varinha de luz foi um sucesso estrondoso. Embora custasse apenas $2,50 para ser construída, ela podia render até $10 mil por dia. E sempre aproveitando a oportunidade, Carmichael aumentou seus ganhos vendendo o dispositivo a um preço inflacionado a outros fraudadores. Não demorou muito para que ele ganhasse uma fortuna. Só que o problema é que as pessoas não são confiáveis e são burras. Os trapaceiros frequentemente perdiam as varinhas nas máquinas e as abandonavam, deixando os dispositivos suspeitos para os funcionários do cassino encontrarem. À medida que a notícia das varinhas mágicas se espalhava, os fabricantes de máquinas caça-níqueis foram levados a introduzir uma nova contramedida, um atraso nos pagamentos. Normalmente, as moedas saíam continuamente durante um pagamento, mas os fabricantes adicionaram uma breve pausa a cada 6 ou 7 segundos. Se um trapaceiro mantivesse a varinha mágica acesa durante essa pausa, ela interferia no sensor da máquina e ela se desligava. Eita, pegaram Carmichael agora. Não tinha a menor chance de ele burlar esse sistema. Pera aí, ele simplesmente ligou e desligou a varinha. Pois é, sempre um passo à frente dos cassinos, Carmichael deitava e rolava em Las Vegas. Seu sucesso lhe rendeu 2 casas, e ele arrumou uma namorada chamada Lisa Luxem, que era dançarina do clube de striptease Crazy Horse 2, que também atuava como sua comparsa. O fraudador viajava pelos Estados Unidos, visitando cassinos e trabalhando nos caça-níqueis sem parar. O cara até, digamos assim, trabalhava durante as suas férias. Em 1995, ele fez 7 cruzeiros em 6 meses, ganhando milhares de dólares por dia com as máquinas caça-níqueis dos navios. Ele se safava de todos esses golpes porque, primeiro, sua técnica era impecável e, segundo, a sua aparência era bem mediana, o que o tornava praticamente invisível para a equipe de segurança. Para Carmichael, parecia que ele realmente tinha se tornado o rei das máquinas caça-níqueis. Mas reis podem cair, e esse estava finalmente sendo pego no radar dos cassinos. Em outubro de 1996, no Hotel Cassino Circus, Carmichael estava fazendo suas coisas de sempre nas máquinas caça-níqueis, quando a segurança notou seu comportamento suspeito nas câmeras e mandou guardas para investigar. Eles viram que, embora a contagem de moedas na máquina de Carmichael tivesse parado, o dinheiro ainda estava saindo. Mas antes que pudessem pegá-lo, Carmichael arrancou a varinha de luz da máquina, jogou do outro lado do recinto e saltou feito um coelho perseguido por raposas. No final ele foi pego, mas sem o seu dispositivo de trapaça. A segurança vasculhou tudo e finalmente encontrou a varinha mágica, a qual foi apresentada como uma prova dos atos perversos de Carmichael. Agora, a parte boa de estar sentado na grana é que você pode pagar um bom advogado. O advogado dele argumentou que não havia como provar a origem da varinha, seria mesmo de Carmichael ou de outra pessoa. E quem pode garantir que o cassino não plantou esse objeto na cena? Sem provas concretas, as acusações foram retiradas. Esse cara realmente parece um bom advogado. Tá, mas e por que ele não foi preso por estar em Las Vegas? Afinal, isso é violação da liberdade condicional dele de 1987. A sua liberdade condicional tinha expirado em 1992. Então esse papo já era. Mas essa situação difícil foi só o começo dos problemas de Carmichael. O seu velho amigo Bálsamo não estava sendo muito cuidadoso com a sua própria varinha de luz. E em 1999 foi pego e entregue ao FBI. Ao analisar o histórico telefônico de Bálsamo, eles notaram que um número aparecia constantemente, o de Carmichael. Juntos, o Conselho de Controle de Jogos do Estado de Nevada e o FBI iniciaram uma investigação sobre a rede clandestina de trapaças. Eles começaram a espionar Carmichael e a grampear suas conversas telefônicas, onde descobriram que ele não só era um dos trapaceiros de caça-níqueis mais influentes de Las Vegas, mas também tinha outra invenção, algo que ele chamou de a língua. Bom, depois de descobrirem a varinha mágica de Carmichael, os fabricantes de caça-níqueis introduziram uma nova defesa: eliminar completamente pagamentos em moedas. Em seu lugar, vieram as máquinas de tickets. Em vez de entregar dinheiro, essas máquinas imprimiam bilhetes que os vencedores podiam resgatar mais tarde. E como não havia liberação de moedas, a varinha se tornava inútil. Mas as máquinas ainda aceitavam moedas. E o engenheiro Carmichael comprou uma e, depois de estudá-la, inventou a língua. Ela se aproveitava de uma falha fatal na forma como a máquina contava as moedas. Quando uma moeda era inserida, ela passava por 3 sensores de luz, que monitoravam quantas estavam entrando. Mas Carmichael descobriu que ao inserir a língua na ranhura para moedas e movê-la para frente e para trás em frente à luz central, ele poderia enganar a máquina. E isso fazia a máquina pensar que toneladas de moedas estavam passando, e em questão de segundos ela seria enganada e daria centenas de dólares em créditos de jogo. Além disso, uma pessoa poderia usar o dispositivo para acumular créditos, sair e em seguida, outra pessoa poderia vir e coletá-los, tornando super difícil capturar os criminosos. Carmichael compartilhou sua invenção com seus capangas e disse a eles para testá-la, mas sem saber que cada movimento dele estava sendo observado. Com a língua, Carmichael esperava
esperava acumular cerca de 35 créditos por segundo e depois trocá-los. O jogador até sonhava em ganhar $1 milhão em 6 meses, se aposentando depois disso para deixar essa vida escandalosa para trás. Mas, como todo bom trapaceiro, ele devia ter desistido quando estava por cima. Carmichael tinha se tornado um dos homens mais procurados de Nevada, e as autoridades sabiam muito bem sobre o seu plano para alguns últimos grandes ganhos. Então, em 1999, o Conselho de Jogos de Nevada fechou o cerco ao redor dele. Durante uma viagem a Atlantic City, o trapaceiro foi pego e preso de novo. Só que dessa vez havia muitas evidências contra ele. Forças armadas do Conselho de Controle de Jogos e do FBI invadiram a sua casa em Rancho Bel Air, em Nevada, prendendo também sua namorada. Como uma das sombras de Carmichael, ela foi condenada a pagar uma multa de $1.000 e sentenciada a 3 meses de liberdade condicional. Em 2001, Carmichael admitiu comandar uma operação ilegal de jogos de azar junto com 7 comparsas. Consequentemente, ele foi condenado a 11 meses de prisão. Mas espera aí, só 11 meses? Tudo bem, é uma sentença bem branda, mas apenas com base no fato de que ele mostrou às autoridades todas as suas invenções e explicou como elas funcionavam. O grande jogo tinha acabado. Ao longo da sua carreira de trapaceiro de 20 anos, estima-se que Carmichael e sua equipe tenham fraudado a impressionante quantia de $5 milhões em cassinos, algo entre 8 e 12 milhões de dólares hoje em dia. Não que isso tenha feito diferença no final. Após a sua libertação da prisão, Carmichael, de 52 anos, encontrou seu império de trapaças em ruínas. Para piorar a situação, em 2003 o seu nome foi adicionado ao infame Livro Negro, uma lista criada em 1960 com pessoas proibidas de entrar em qualquer cassino de Las Vegas. E uma vez que seu nome esteja nesse livro, tirá-lo é quase impossível. A antiga vida de Carmichael tinha ficado para trás. Seu dinheiro, sua casa e até o seu relacionamento com Luxem haviam acabado. Então ele voltou para Tulsa e, acredite ou não, tentou reparar seus erros. Acreditando ser responsável por 90% dos dispositivos de trapaça existentes, Carmichael inventou o Protector, um dispositivo anti-trapaça para máquinas caça-níqueis. Ele alegou que esse era o único dispositivo que sempre temeu que os fabricantes criassem. Mas o que esse negócio fazia? Então, o Protector funcionava desligando a máquina se qualquer tipo de luz fosse detectado em seu interior, bloqueando ferramentas como a sua infame varinha de luz. Em 2002, Carmichael vendeu a patente, que acabou indo parar nas mãos da iGames Entertainment. O dispositivo foi então aprovado pelos reguladores de Nevada e foi até comprado pela empresa de cruzeiros Royal Caribbean para proteger suas máquinas caça-níqueis. Nada mal, hein? Só que hoje em dia é improvável que o protetor de Carmichael ainda esteja em uso. A tecnologia dos caça-níqueis evoluiu muito desde os anos 2000, com recursos sofisticados como a IA, agora incorporada para identificar comportamentos ou padrões incomuns. Ou seja, definitivamente ainda tem gente por aí tentando enganar os caça-níqueis. Talvez nesse exato momento. Quanto a Carmichael, seus dias de inventor chegaram ao fim em 1º de fevereiro de 2019, quando ele faleceu aos 68 anos. Até então, perguntavam se ele se sentia culpado por trapacear a indústria de jogos. E sabe o que ele falava? Não me sinto culpado não. Com cartas ou jogos ao vivo, tá acontecendo na sua frente e você tem alguma chance justa. Agora, quando se trata de caça-níqueis, você não tem chance. E aí, o que você acha disso que ele falou? Carmichael estava simplesmente vencendo os cassinos em seu próprio jogo? Ou ele era um vigarista que não prestava e devia estar atrás das grades? Me conta aí nos comentários. E é claro que Carmichael não era o único trapaceiro por aí. Conheça Dennis Necrash, um simples chaveiro de 20 e poucos anos na Chicago dos anos 1960, que viria a liderar o maior roubo de cassino da história de Las Vegas. Não que fosse algo que ele jamais imaginou. Lutando para sobreviver, Necrash começou a trabalhar para a família criminosa genovese, arrombando carros, joalherias e lojas. Mas em 1968, ele e o seu irmão foram pegos usando ferramentas para roubar moedas de cabines telefônicas na Califórnia e condenados a 1 ano de prisão. Depois de cumprir sua pena, Necrash fez as malas e foi para Las Vegas na década de 70, onde usou suas habilidades de arrombamento para, isso mesmo, trapacear em máquinas caça-níqueis. Ele usava um dispositivo semelhante à pata de macaco de Carmichael para arrombar a porta da máquina e ativar o seu mecanismo interno acionando o pagamento. Querendo se aprimorar nessas ações, ele comprou sua própria máquina caça-níqueis e começou a descobrir como trapacear. E eis que depois de estudar bastante, ele descobriu como abrir a máquina e ativar o jackpot. Não sabemos os detalhes exatos, e o cara não tá mais aqui para nos contar. O que sabemos é que ele abria a porta da máquina, ajustava manualmente os rolos para que se alinhassem para um jackpot e fechava a porta de novo. Só que como um alarme soava se a porta ficasse aberta por mais de 5 segundos, ele tinha que fazer tudo isso sem ser notado em menos tempo do que eu levo para amarrar um cadarço. E isso é uma loucura. Dessa forma, Necrash roubou incríveis $10 milhões de cassinos de Las Vegas entre 76 e 83. Mas em 1986 ele foi pego
pego de novo e condenado a 5 anos de prisão. Tá, e depois de solto, ele se recuperou e voltou a ter uma vida pacífica? O que você acha? Quando foi solto, ele se viu em um mundo diferente. As máquinas caça-níqueis tinham se tornado digitais e tinha câmera por toda parte, mas esse velho ainda conseguia aprender novos truques. Quando a sua liberdade condicional terminou em 1996, ele recorreu às suas antigas conexões com a família criminosa Genovese e se uniu a um especialista em computadores. Nickrash comprou outra máquina caça-níqueis novinha em folha e com seu parceiro começou a descobrir como burlá-la. Horas de trabalho depois, eles acharam que tinham uma solução. Essas novas máquinas dependiam de um chip de computador para determinar quando o prêmio seria distribuído. Se eles conseguissem criar um chip semelhante, criptografado com a codificação adequada para garantir uma vitória instantânea, eles poderiam teoricamente usá-lo para substituir o original e conseguir essa vitória em todas as vezes. Indo além do que Carmichael jamais poderia, eles passaram meses criando seus próprios chips, especificamente para esse propósito. Embora semelhantes aos nossos chips modernos, os chips com os quais Nickrash estaria trabalhando eram mais parecidos com esse. Ele os inseria na placa de circuito da máquina caça-níqueis em cima da memória RAM. Ao colocar um chip em cima do outro, ele conseguia sobrepor-se ao sistema de computador da máquina e garantir o jackpot. Claro que não seria tão fácil em um cassino de verdade. Para ajudar no seu plano maluco, Nickrash montou uma equipe de sombras para atuarem como vigias. Primeiro, eles praticaram na sua garagem, até mesmo instalando câmeras de segurança para descobrir a melhor maneira de bloquear a visão. Depois de acertarem isso, Nickrash estava de volta aos negócios. Ele entrava nos cassinos, abria as máquinas caça-níqueis e inseria o seu chip. Então ele saía e uma das sombras se aproximava para jogar na máquina e acionar o jackpot. Para quem estivesse assistindo, parecia só uma vitória de sorte. De setembro de 1996 a novembro de 1997, Nickrash e sua equipe realizaram 10 assaltos em 6 grandes cassinos de Las Vegas, ganhando prêmios em dinheiro e carros que depois venderam. O acordo era que Nickrash ficaria com 70% dos ganhos, enquanto o restante seria dividido entre todos os participantes. Mas Nickrash deveria saber que essa parte não era suficiente. Em 1998, uma de suas sombras foi presa em Phoenix, Arizona, e sem dinheiro suficiente para silenciá-la, ela acabou denunciando toda a operação. As forças policiais de jogos de azar de Nevada revistaram a casa de Nickrash e encontraram várias evidências para prendê-lo de maneira definitiva. Após ser preso, ele recebeu uma oferta para reduzir sua pena se revelasse seu método, mas Nickrash não se manifestou. Em vez disso, ele se declarou culpado das acusações de conspiração, lavagem de dinheiro e várias outras coisas sérias. No final, o trapaceiro foi condenado a 7 anos e meio de prisão em Nevada. Ele foi libertado em 2004 e faleceu 6 anos depois, levando seus segredos consigo. Agora, uma coisa que não ficou em segredo foi a quantia de dinheiro que ele roubou, o incrível montante de 16 milhões de dólares. E isso é só a ponta do iceberg. Em 1998, estima-se que trapaceiros de caça-níqueis como Carmichael e Nickrash custaram à indústria 40 milhões de dólares por ano, e estimativas mais recentes elevaram esse número para mais de 1 bilhão de dólares. Mas o que você acha de tudo isso? Deixa sua opinião aí nos comentários e não esquece que temos outros vídeos sobre fraudes, como por exemplo o de Kevin McKeever, o milionário que forjou o próprio sequestro. E isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir e até a próxima!